Aleluias. Gênesis capítulo 39, verso 1 em diante. Se vê que não vai conseguir equalizar, tá bom? Aí pode me dar o outro que eu uso sem problema, tá bom? Enquanto vocês veem aí se vai dar certo. Gênesis 39, versículo 1. Você que achou, diga amém. Antes de fazer a leitura, eu quero agradecer os nossos voluntários. Quero agradecer a Deus aqui pela vida dos obreiros, nossos irmãos da mídia, os músicos. Às vezes causa um pouco de constrangimento, um ruído, um chiado, mas a gente tem maturidade para entender que ninguém de maneira intencional está fazendo isso, mas todo mundo está desejando fazer o melhor. Quem acredita nisso? Então, talvez num tempo anterior, quando a gente era mais imaturo, a gente ficava bravo, está dando errado, mas com a maturidade a gente entende que todos que estão aqui servindo querem fazer o melhor. Quem acredita nisso? Gênesis 39, 1. Nós vamos falar nesse dia de ceia e dia dos pais sobre o legado de um pai. Eu quero falar de um pai chamado Jacó. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou o seu cuidado à sua casa e confiou tudo o que possuía. Desde que deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José de tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Preste atenção, José era atraente e de boa aparência. Preste atenção, querido, que hoje nós vamos refletir aqui em algo muito poderoso que eu acredito verdadeiramente que pode abençoar. O Dia dos Pais não é apenas uma celebração familiar. O Dia dos Pais é também um momento para a gente refletir sobre o impacto da paternidade ao longo da história. Até porque toda a civilização que veio até aqui veio porque alguém foi gerado por alguém. Na antiguidade, especialmente no contexto hebraico, o pai, ele não era visto somente como um provedor material. O pai, ele era visto como patriarca. Ele era visto como aquele que guardava a história da sua família. Na antiguidade hebraica, o pai era o transmissor da fé do pai para o filho. O pai, na verdade, era a expressão de um grande arquiteto ao qual construía a fé dos seus filhos e era considerado como mestre da vida pelos seus menores e como mestre de conduta. A palavra hebraica para pai, ela tem a sua origem no Av. E é bom quando a gente vê a etimologia das palavras, tanto no grego quanto no hebraico e na língua que Jesus falava, o aramaico, porque isso nos traz compreensão do peso do texto que lemos. Quando você vê um hebreu se referindo ao seu pai, na palavra Abba, que era carinhosamente utilizada por Jesus, que usava o aramaico, Jesus nunca usou o hebraico, ele chamava de Abba, que carinhosamente quer dizer paizinho ou papaizinho.
Mas aqui nesse texto, a palavra hebraica utilizada não é aba, é ave. Somente ave. E traz a ideia de que o pai representa fundamento e fonte. Assim como uma casa que precisa de alicerces firmes para permanecer de pé, uma família precisa de um pai que seja um referencial de solidez. Agora, na cultura do Antigo Oriente, a herança mais valiosa que um árabe, por exemplo, pode deixar para um filho não é o ouro, não é a terra. A herança no Antigo Oriente mais valiosa era o nome e o legado moral que um pai deixava aos seus filhos. Eu gosto muito de Aristóteles, o filósofo grego, porque séculos depois ele ensina que a formação do caráter de um homem, um dos maiores pensadores que pisou sobre a terra, Aristóteles vai dizer que aquilo que ele chamava de ethos começava no lar. Começava pela repetição dos hábitos e pelos exemplos diários do pai. Então, trocando em miúdos, aquilo que os nossos filhos reproduzem não é aquilo que nós falamos para os nossos filhos, mas é aquilo que os nossos filhos veem a gente fazendo repetidamente todos os dias. Ou seja, para Aristóteles, o caráter é moldado pelo costume. Se um filho vê que você tem o costume de desrespeitar a sua esposa, você pode ter certeza que o seu filho vai crescer como alguém que não valoriza a mulher, por mais que a escola tente incutir isso nele, por mais que o pastor tente incutir isso nele, porque o teu filho vê sistematicamente os seus hábitos, e os seus hábitos moldam o seu filho. A paternidade é importante. Então, é o costume que é transmitido de geração em geração, principalmente pela figura paterna. Agora que nós vemos aqui o contexto filosófico, e é importante a gente abordar de cima de altar a ideia da filosofia da paternidade para nossas vidas, teologicamente, a Bíblia já ensinava essa perspectiva muito antes da filosofia. Deuteronômio 6, capítulo 6, do versículo 6 ao 9. Deus ordena que os pais inculquem a palavra da lei ao levantar, ao andar, ao deitar e ao levantar-se. Era obrigação do pai evangelizar o seu lar. Era obrigação do pai pregar o evangelho dentro de casa. Era obrigação do pai passar a herança espiritual aos filhos. Mostrando que o ensino paterno, ele é constante e é intencional. O pai era, portanto, agora os senhores que me ouvem aqui principalmente nessa noite, o sacerdote doméstico dos seus lares. Alguém que não apenas ensinava a lei para os seus filhos, mas alguém que vivia diante dos olhos dos filhos como alguém que era vigiado como pelas suas ovelhas. Aqui está um ponto fundamental. O que o pai vive diante dos seus filhos se torna um mapa mental para os seus filhos interpretarem o mundo. Eu estou numa introdução agora histórica, eu estou contextualizando para você, durante o período da civilização antiga até os dias atuais, a ideia da paternidade. Passamos pela filosofia grega, passamos agora pela filosofia contemporânea, estamos vendo que biblicamente a paternidade era incutir nos filhos valores, ou seja, aquilo que um pai pratica é aquilo que o filho aprende, e aquilo que o teu filho te vê praticar é o que vai desenhar um mapa mental, segundo a psicologia contemporânea, nas atitudes que seu filho vai ter. Quando chega um problema na sua casa, como é que o homem da casa responde ao problema? Violentamente? Toda vez que acontecer um problema na vida do seu filho, ele vai responder de que maneira? Pacificamente? Não. Guarde essa frase: filhos aprendem mais pelo que observam do que pelo ouvem. Filhos aprendem mais pelo que observam do que pelo que eles ouvem. Sabe como a filosofia moderna chama isso? Aprendizagem vicária. Só que eu amo a Bíblia, porque a Bíblia já ensinava isso muito antes. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz o seguinte: instrui o menino no caminho em que ele
deve andar, e ainda quando for velho, jamais se desviará dele. A Bíblia é poderosa. Então, é nesse contexto, olhe para mim e redobre a atenção, que nós agora encontramos José. José, em Gênesis 39, os teólogos dizem que ele provavelmente teria a idade de 17 anos. E agora, com 17 anos, José é arrancado do convívio do pai. E todos aqui sabem que José era o filho da velhice de Jacó, o filho a quem Jacó amava, o seu 11º filho. Porque a mulher da mocidade de Jacó nunca foi Lia, era Raquel. E agora então, José, violentamente tirado do seu pai, traído pelos irmãos, vendido como escravo no Egito, aparece esse menino de 17 anos. Humanamente falando, José havia perdido tudo. José havia perdido a casa, José havia perdido a segurança, José havia perdido o apoio paterno, mas havia algo que José não perdeu. Bispo, que José não perdeu: o legado que foi implantado pelo seu pai Jacó dentro do seu coração. O pai estava longe de presença física, mas o legado estava intacto dentro do coração de José, aleluias. É isso que eu e você como pai precisamos nos preocupar nessa noite. Não é deixar ouro, não é deixar prata, não é deixar carro. Se você puder construir um patrimônio para deixar para os seus filhos, muito bem. Mas mais importante que isso, um legado que os seus filhos merecem que seja deixado por você. Mesmo distante, mesmo injustiçado, mesmo sem supervisão, José manteve o caráter. José manteve a fé e mantinha uma visão do futuro. Isso prova para nós nessa noite que o que um pai planta no coração de um filho pode atravessar fronteiras. Isso pode resistir ao tempo e sobreviver às maiores adversidades. Eu quero refletir com você hoje, olhando para o Dia dos Pais. Nós somos desafiados a refletir. Que marcas nós temos deixado nos nossos filhos? Porque eu quero dizer uma coisa para vocês: um dia os seus filhos estarão em terras distantes. Um dia Isaac vai pisar em lugares que você nunca pisou. Um dia Tamires vai pisar em lugares que você nunca pisou. Um dia os seus filhos estarão em terras distantes, em desafios, Manassés, que você não vai poder controlar, Kathleen e Eduardo, as ações do seu filho. E serão os valores fixados que vão conduzir a vida das nossas crianças. O que sustentará os teus filhos em terras estrangeiras? O que sustentará os teus filhos em dias de adversidade? O que sustentará os teus filhos em dias de crise? Aquilo que você deixou como legado dentro deles. José agora está numa terra vendido como escravo com 17 anos. Eu acredito que todos aqui presentes concordam comigo que alguém com 17 anos já sabe algumas questões sobre a vida, sim ou não? Ela já tem noção do que é certo e errado, sim ou não? Aos 17 anos, olhe para mim, por favor. Nós temos aqui 3 psicólogos. Nós temos a Débora, cadê? Está aqui. Pastor Diego, está ali. E a Mari, está ali, minha filhota. Presta atenção. Não precisa, e eu falo isso na presença de 3 psicólogos, com alguém que entende um pouquinho sobre a mente humana e sobre comportamento, porque são quase 15 anos pastoreando. Não precisa ser um expert para a gente saber que alguém com 17 anos já sabe se teve uma infância saudável ou traumática. Com 17 anos você já tem a compreensão se você foi uma pessoa que foi abusada. Com 17 anos você já sabe e tem a percepção se você teve uma infância difícil, se você teve uma infância boa, se você cresceu com amor, com carinho, com segurança. Porque tudo isso
na percepção de um filho, vai dar para ele uma percepção de mundo positiva ou negativa. Isso de acordo com o quê? Com as experiências que essa criança vive. Agora, até os 17 anos, você já viu muita coisa. Há quem diga que com 17 anos ainda é uma criança. Mas eu quero dizer para você, com 17 anos, você acredita que um jovem de 17 anos é uma criança? Eu não acredito. Porque alguém com 17 anos, principalmente nos dias de hoje, já viu muita coisa. Já assistiu muita coisa. José, ele tinha aprendido muitas coisas. E no versículo 2, diz o seguinte: o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Preste atenção. Exatamente esse momento desse texto é onde exatamente José ele está sendo entregue na casa de Potifar. Ele está sendo vendido como escravo, tirado do seu pai, traído pelos irmãos de sangue e vendido para um homem chamado Potifar. E o texto diz: o Senhor era com ele e era um homem próspero. Você pode dizer glória a Deus? Diga comigo: vendido, traído, longe do pai, escravo. E o Senhor era... Quando você lê a Bíblia de maneira investigativa, acontece o que vai acontecer agora aqui. Eu quero liberar uma palavra de revelação ao seu coração. Eu pergunto para você: ser escravo de alguém é sinal de prosperidade? Sim ou não? Ser arrancado do seu pai subitamente é sinal de prosperidade? Sim ou não? Comer na mão de alguém é sinal de prosperidade? Sim ou não? O texto diz que no exato momento em que José é levado à casa de Potifar, o Senhor era com ele e era homem próspero. Bispo, eu não entendi, eu vou profetizar. Já teve pessoa que levantou a mão, já teve gente que está acreditando. Bispo, eu não entendi. Às vezes a proposta está indo muito mal. Às vezes você olha para o lado, está apertado, está em crise, está difícil, a coisa está fora do controle, você está olhando e não está dando nada certo, mas mesmo estando fora da proposta, está dentro do propósito de Deus. O que você não pode esquecer é que os seus olhos estão vendo o agora, os teus olhos estão vendo o hoje, os teus olhos estão fixos naquilo que é passageiro. Existe na teologia o Kairos e existe o Cronos. O Kairos é uma coisa, o Cronos é outra. Bispo, eu não entendi. Aquilo que você está vendo hoje talvez está entristecendo o seu coração, está parecendo que tudo fugiu do controle, parecendo que nada dá certo, mas eu venho nessa noite com uma palavra profética para essa igreja. Bispo, o que o Senhor veio profetizar? Pode parecer que está fora da proposta, está desconfortável, bispo, está diferente, bispo, está difícil, mas Deus ainda continua dentro do propósito. Eu tenho uma palavra de profecia para algumas pessoas. Eu quero dizer para a sua vida, Deus estava olhando para José e falando: José, está sofrendo, está fora da proposta, está difícil, está desconfortável, mas aqui de cima eu te digo, para mim está tudo bem, porque embora está fora da proposta, está dentro do propósito. Se você crê nisso, bate na mão de 2 ou 3 irmãos aí, diga para ele assim: Deus é contigo, Deus é contigo. Olhe para mim, você não precisa entender tudo. Nem os filósofos entendem, nem os teólogos entendem. Por isso que você já está na 20ª faculdade, Manassés, eu não sei. Mas é muita faculdade. Deus me permite um dia estudar 10% do que esse homem estuda. Por isso, Jean, que nós não podemos parar de estudar nunca. Você está no 3º, 4º faculdade, curso, não sei, estuda muito também. Porque nós não sabemos de nada. Está fora da proposta. Diga comigo, a proposta está ruim. Pode ser melhor, a proposta está ruim.
Mas o propósito está prevalecendo. José está na casa de Potifar como escravo. Mas a Bíblia diz que Deus estava com ele e que ele era próspero. Eu quero aqui passar uma informação para você, muito importante, porque existe um contexto histórico sobre o que é ser escravo. Para que você entenda, os escravos eram vendidos da seguinte maneira. Os escravos eram comercializados como produto. E aqueles que estavam enfermos, aqueles que tinham um tipo de deficiência, aqueles que não tinham um aspecto de beleza favorável, eles eram desvalorizados. Por isso que o texto aqui enfatiza que José era formoso, que José era forte. José agora então, Natane, ela vai ser comercializada como uma peça. José agora é vendido como um produto, e ele chega na casa de Potifar. Bispo, quem era Potifar? Potifar era um oficial da casa do Egito. Potifar era um guerreiro, Potifar era um general, Potifar era alguém de importância dentro do Egito. Ele era um oficial de Faraó. José chega no Egito, preste atenção por favor, e redobre a sua atenção, e se você entender isso, você vai dar um glória a Deus, um aleluia, bem forte. José vai parar no Egito como escravo, mas ele não chega lá de qualquer jeito. Ele vai ser escravo, mas ele tinha uma boa aparência, ele era forte, ele tinha qualidades. E quando é vendido como escravo, ele não vai para uma casa limpar bueiro. Ele não vai para uma casa para mexer com lixo. Ele vai para a casa de um oficial chamado Potifar, um oficial de alto escalão. E aqui eu aprendo algo valioso que eu quero compartilhar contigo. Só que eu preciso que você coloque agora a mão no ombro do seu irmão e diga com voz de profeta para ele: quando Deus está contigo, até como escravo, você vai estar no melhor lugar que um escravo poderia estar. Estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo quanto tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Olha que coisa linda. José era atraente e de boa aparência. Olha isso aqui, eu quero refletir com você. Você já reparou que muita coisa que acontece na vida do pai se repete na vida do... As histórias vão se repetindo ao longo do tempo. Você vê que em algumas famílias o pai bebia. Aí você olha para o filho também bebe. Meu Deus. O avô era mulherengo. Aí o pai é mulherengo e o filho é mulherengo. Você já viu uma coisa chamada hereditariedade? Hereditariedade? Se você prestar atenção, as coisas na vida de Jacó começam a se repetir na vida de José. É uma repetição. Guarde o que eu vou dizer para você agora. Nessa ceia, daqui a pouco nós vamos nos assentar à mesa, vamos participar da ceia do Senhor. Hoje, Dia dos Pais, eu quero falar sobre o tema o legado de um pai. Então você não pode esquecer essa informação importantíssima. José era filho de Jacó. Diga comigo, José era filho de Jacó. Jacó trabalhou um tempo da sua vida na casa de um homem chamado Labão. E o mesmo versículo se repetiu lá atrás. Lembra, Manassés, você que ama a Bíblia, Labão chama Jacó e diz assim: eu percebi que Deus está me prosperando desde que você chegou aqui.
Jacó é aquele mesmo que passou em Peniel. Jacó é aquele mesmo que lutou com Deus. Jacó é aquele mesmo que enganou, que usurpou, que falhou, que caiu, que enganou, que roubou a primogenitura do seu irmão. A história do pai se repete na vida do filho. Labão, enganador, picareta, chama ele e diz assim, ó, vem cá, Jacó, eu estou vendo que tudo que eu tenho está prosperando por causa de você. Vem aqui, quanto você quer ganhar? A bênção que está sobre você abençoa todos que estão à sua volta. Eu vou dizer isso aqui e repetir. Empresários dessa igreja, empreendedores dessa igreja, homens que Deus quer levantar com poder aquisitivo dentro desse lugar. Guarde o que o seu pastor vai falar nessa noite. Se a bênção que Deus está derramando sobre você está parando em você, ela vai estancar. A bênção que Deus tinha sobre José, estava abençoando José, estava abençoando Potifar, estava abençoando os escravos, estava abençoando tudo que ele tinha dentro de casa e no campo. Você precisa entender que o que você carrega é maior do que o que você possui. Teve uma pessoa com coragem para aplaudir a Deus por causa dessa palavra. Pastor Leandro, aquilo que você carrega, meu amigo, é maior do que aquilo que você possui. Se você ama essa igreja, se você ama o seu pastor, você vai colocar nos seus stories agora essa palavra. Você vai dizer, aquilo que eu carrego é maior do que aquilo que eu possuo. Por favor, faça isso. Você mexe no celular durante o culto inteiro. Não tem problema mexer agora não. Pode postar. Você vai pegar depois lá e você vai postar. Aquilo que eu carrego é maior do que aquilo que eu possuo. É por isso que você vê empresários que quando quebram, perde a vida, se mata, porque eles estão apegados naquilo que eles possuem, não naquilo que eles carregam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se um dia você perder tudo, quem será você? Será que você não é maior do que aquilo que você possui? Eu quero que você olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa assim, quando você ganha, todos que estão com você têm que ganhar. Faz sentido isso para você? Quando você olha para a história de José, mais adiante, José agora vai ser tentado pela esposa de Potifar. É interessante, Nath, que José começa a prosperar e tudo vem parar na mão dele. Ele começa a pensar, eu era escravo, agora eu sou um mordomo de luxo. E aí aparece algo no meio dessa história. A distração. Aparece a mulher de Potifar. Era bonito, era formoso. A mulher colocou os olhos em José porque ele era bonito. Diga, José era bonito. E aqui eu aprendi uma coisa, Jean. Se uma coisa que você fica quando Deus é com você, é bonito. Eu vou repetir isso aqui. Se tem uma coisa que você, Tamires, fica quando Deus é contigo, é bonita. Se tem uma coisa, Fábio, que você fica quando Deus é contigo, é bonito. Agora olha para esse irmão que está do seu lado aí. Diga para ele assim, se tirar a presença de Deus, como fica a tua cara? Tem pessoa, irmão, que ela é agraciada. A pessoa fala, nós vem, nós vai, nós volta, problema. É melhor quem fala problema do que quem causa problema. Eu prefiro quem fala problema do que aqueles que traz problema. Melhor. A pessoa é simples. A pessoa ela se veste de maneira simples.
A pessoa, ela fala simples, o prato é simples, o carro é simples, a casa é simples, mas essa pessoa tem o brilho do Espírito Santo. Na verdade, o que a mulher de Potifar queria não era só simplesmente prazer com José, ela queria, querido, era aquilo que ele carregava. Porque aquilo que ele carregava era maior do que aquilo que ele possuía. E eu quero dizer para você, quando você está com Deus e quando Deus está contigo, sempre vem uma seta de distração. Anote isso para você entender. Nunca vai vir uma tentação antes de uma distração. Nunca vai vir uma tentação antes de uma distração. Primeiro o diabo tenta te distrair. Se ele conseguir, para que te tentar? O inimigo sempre vai tentar primeiro te distrair. Por quê? O homem de Deus não cai. Diga comigo, o homem de Deus não cai. Mais alto, mais forte, o homem de Deus não cai. Ele vai caindo. O homem de Deus não cai. O homem de Deus vai. Hoje não ora. Amanhã briga com a esposa, não se arrepende, não pede perdão. Depois bate nos filhos. Depois arruma briga no trabalho, ele vai caindo. Eu lembro quando eu fui dar palestra para líderes lá no Rio de Janeiro, que inclusive deve estar batendo 0 graus agora, na serra. E todos aqui conhecem meu amigo pastor Marcos, lá de Nova Friburgo. Eu fui fazer a palestra de liderança, inclusive no mês que vem, dia 13 de setembro, nós vamos ter a nossa palestra para líderes, Lidere como Jesus. Você está mais que convidado, entrada gratuita. E nós tínhamos que ir para lá, era uma viagem de 5 horas. Quantas horas? Chegamos em quase 8. Bispo, por quê? Porque tinha muitas paradas no meio do... Bispo, quando eu começo a me distrair com aquilo que o diabo vai colocando no meu caminho, aquilo que era para Deus liberar na minha vida em 1 mês, demora 3, demora 1 ano, demora 2, porque você vai se distraindo com as coisas que o diabo vai colocando na sua vida. Você precisa entender o que é projeto de distração na sua vida. Tem coisas que o diabo só vai querer que você se atrase, que demore. Agora, quando a gente olha para José, preste muita atenção aqui, eu já estou finalizando, eu acho que eu tenho alguns minutos ainda, quando der minha hora, o louvor vai subir. O Jean já está aqui no esquema. Preste atenção, a mulher de Potifar era um projeto do quê? Diga comigo, distração. Agora, sabe o que eu acho legal aqui? Preste atenção. Quando a gente vê os homens aqui que me ouvem, diga amém. Tem homem aqui hoje? Tem o Jean e mais alguns aqui? Homens aqui? Melhorou. Mulheres que me ouvem? As irmãs? As que vão para o céu? Mulheres, olhem isso e fiquem de olhos abertos nos seus maridos. Ei, lá em casa hoje, meu amor, depois do culto, vou entregar tudinho. Quem quer que eu entregue? A gente vê e acha lindo quando José resiste aos encantos da sereia chamada Potífera, ou mulher de Potifar. Só que tem gente que lê a Bíblia de maneira poética, não literal. E o problema está aqui, quando você lê a Bíblia de maneira poética. Quer ler a Bíblia de maneira poética? Leia Salmos. Aqui não é poético, aqui é literal. E a gente vê agora José fugindo da mulher de Potifar. E há quem pense que Deus estava com José nessa hora. Há quem pense que tinha um anjo do lado de José nessa hora. Há quem pense que Deus estava protegendo José na tentação. Mas a Bíblia só diz que Deus estava com José e prosperando ele.
Olha aqui para mim, irmão. Tiago vai explicar muito bem o que José estava vivendo. Deus não permite tentação além daquela a qual você possa suportar. Por isso, antes da promoção, vem a tentação. Se o teu alvo é dinheiro, antes da promoção, antes do salário, antes do contrato, antes de fechar, você vai ser tentado nessa área. É por isso que tem muita gente patinando no amor. Ele é tentado nessa área, sempre falha, sempre volta, sempre curte uma foto. Eu não consigo, eu não tenho força, eu não aguento, eu não dou conta. E ela vai parando nas distrações. Deus tinha muito mais para liberar no teu casamento, mas você parou na pornografia. Deus tem muito mais para o seu casamento, mas você parou na pornografia leve. Você parou nos decotes do Instagram, você parou nos biquínis da internet. Deus tem muito mais, mas as distrações estão vindo na sua vida e você não vê romper, e você não vê acontecer. Você trabalha, dá duro, faz o seu melhor, se dedica, dá o máximo, mas está atrasando, bispo, porque Deus está com você até um certo ponto. Quando a distração vem e você fica se distraindo, Deus fala, na hora que ele decidir acordar e caminhar, avança. Agora vai fazer sentido o ápice desse sermão. Eu disse para você que José era filho de quem? De Jacó. Diga comigo, Jacó. Eu falei no começo, mas eu quero reforçar. Olha para mim, todos os olhares agora aqui, por favor. Eu não sei se você sabe, mas isso aqui é o básico da psicologia. Tudo que você entende do mundo, você recebeu do seu pai. Tudo que você entende, porque os primeiros passos você deu com quem? Com seus pais. E aqui não precisa ser o pai, mas pode ser aquele que te gerou, que te criou. Eu peguei a criança, ainda recém-nascida, seu pai ali daquela pessoa. É isso aqui que eu estou querendo dizer para você. Tudo que a pessoa entende sobre o mundo, ela recebeu do pai. E se você não teve pai, escute que nós vamos falar sobre isso. Agora, para quem tem pai, tudo que você entende do mundo veio do seu pai. Nós repetimos o que vemos os nossos pais fazerem. Por exemplo, eu já dei esse testemunho outras vezes, eu era uma pessoa que me irritava muito no trânsito e cheguei até a arrumar briga. Por quê? Porque eu cresci vendo esse tipo de comportamento do meu pai. Meu pai, ele brigava muito no trânsito, meu pai falava muito palavrão, meu pai ficava xingando, discutindo, descia do carro. A percepção de o que eu tinha de mundo é que quando eu estivesse dentro do carro, qual era o comportamento que eu ia ter? Eu não tinha outro referencial de comportamento. Graças a Deus, hoje o meu comportamento é diferente porque eu conheci Jesus. Aleluia. Quem conheceu Jesus aqui? Que tem uns ainda que é assim, né? Não, eu conheci Jesus, mas se pisar no meu calo, diga misericórdia. Mas uma coisa é certa, Débora, pastor Diego, Mari, nós repetimos comportamento. O pai cria uma impressão de mundo na vida do filho. Você crê nisso? Por isso, quem é pai aqui me ouve, diga amém. Se você concorda com isso, pegue e guarde. Se você não concorda, isso aí é uma prerrogativa sua. Pai é aquele que coloca limite. Pronto, falei. Ai, bispo, ele está correndo aqui. Ai, bispo, ele tirou bispo. Ai, que fofinho. Não, fofinho para você. Para quem está de fora, seu filho é um pé no saco. Porque você não coloca limite. Pai é aquele que coloca. Pai e mãe é aquele que diz o que pode e o que não. Não é o pastor da igreja que tem que falar que o seu filho não pode subir aqui. Quem tem que falar que seu filho não pode subir aqui? Olha para quem está do lado e diga assim, peguei o recado. É o pastor que tem que falar para o seu filho que ele não pode correr na igreja? Quem tem que falar para o seu filho que ele não pode correr na igreja? Quem tem que falar para o seu filho que ele não pode falar palavrão? É o pastor? É o professor? É a escola? É a tia? Pai coloca limite.
Porque o filho não se preocupa muito com o que você fala, o filho se preocupa com o que você faz. Ele não aprende, guarde o que eu vou dizer, o seu filho não aprende com o que você manda ele fazer, mas o seu filho aprende com o que você está fazendo. Nós temos aqui uma família inteira da área da pedagogia. Se eu estiver falando alguma coisa, por favor, depois quando eu descer, vocês me digam e falam assim: bispo, o senhor está errado, equivocado. Minha filha está em fase de transição escolar. A coordenação nos chama e diz assim: olha, a participação dos pais agora vai ser imprescindível. Diga comigo, José era filho de Jacó. A gente não vê José vencendo as tentações, virando governador, e a gente pensa que foi mágica. Foi o estalar de dedos e aconteceu. Tem gente que pensa, não, Deus tinha um propósito na vida dele. Porém, a gente esquece que José era filho de... Bispo, quem era Jacó? Jacó nada mais, nada menos era um homem, filho do herdeiro de Gênesis 12. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e de ti farei uma grande nação. José era filho de Jacó, um homem que lutou com um anjo. Ele era um homem de um filho que lutou, de um homem que lutou com Deus. Você já parou para pensar nisso? José era filho de um homem que lutou com Deus e prevaleceu. Quando nós vemos José fugindo das tentativas de sedução da mulher de Potifar, a gente pensa assim, também José estava ungido. José estava protegido, José estava marcado por Deus, algo sobrenatural, era fácil fugir do pecado. Não era isso não. Sabe o que aconteceu na vida de José? Me olhe por favor, eu vou encerrar em alguns minutos. José não estava encharcado de óleo no corpo dele. José não era alguém ungido, diferente de mim e de você. A diferença é que José carregava algo poderoso dentro dele. Bispo, o que esse homem carregava dentro dele? É para quem gosta de Bíblia. Ei, José tinha exemplo dentro de casa. Bispo, o que o senhor quer dizer? A mulher de Potifar está dando em cima dele. Ele se lembra agora de um homem que trabalhou 7 anos para casar com uma mulher chamada Raquel. Quando chega na noite de núpcias, Labão engana ele, joga Lia dentro da tenda. A Bíblia vai dizer que Jacó trabalhou 14 anos por Raquel e pareceu 14 dias, pelo tanto que ele amava. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. José não se recusa a ter um caso com a mulher de Potifar por causa de algo espiritual. Ele carregava um legado. Ele diz: como eu posso manchar a história do meu pai? Meu pai trabalhou 14 anos por uma mulher. Eu não vou me entregar de qualquer jeito. Não é isso que eu tenho dentro de casa. Não é isso que eu aprendi do meu pai. Jacó não estava lá para dizer: filho, não faça isso. Jacó ensinou através da vida que ele levou. Jacó não precisou ficar mandando WhatsApp para o filho no meio da noite dizendo: José, não se corrompa com as festas egípcias. Não, Jacó deixou uma impressão de integridade no coração de José. José fugiu da mulher de Potifar. Talvez ele poderia ter se aventurado num casinho, bispo, mas ele falou assim: essa não é a referência que eu tive dentro de casa. Meu pai não foi dado a muitas mulheres. Ele trabalhou, pelo contrário, muito pela mulher que ele amava. Eu te pergunto, você que gosta da Bíblia, aonde que está na Bíblia que Deus fez um pacto com José, uma aliança com ele? Eu desafio qualquer um aqui que gosta de ler a Bíblia. Mostra para mim um texto aonde José fez um pacto com Deus. Aonde José fez uma aliança com Deus. Não tem. Quando você vai ler na Bíblia que José fez algo para agradar a Deus e Deus abençoou José em troca por causa disso, você não vê. Você não vai encontrar isso. Deus só estava abençoando a vida de José por causa da aliança que ele tinha com o pai de José. Por isso a importância que nós que somos pais carregar uma aliança com Deus.
eu concluo aqui, você pode se colocar de pé. Nós já vamos encerrar, preste atenção. O louvor vai cantar bem baixinho. Quem me ouve, diga amém. Eu queria que cessasse toda a movimentação, bem baixinho. Eu encerro aqui. Olha para mim. Quem é pai aqui? Quem é mãe aqui? Quem quer ver seu filho prosperar? Diga eu. José prosperou sem nenhum centavo do pai. Porque o que Jacó deixou para José foi mais valioso do que o dinheiro. Aleluia! Glória a Deus. José recebeu de herança do pai um legado. Ou seja, William, José prosperou por causa da aliança que Deus tinha com Jacó. Olhe para mim aqui. Quem, assim como eu sou o primeiro a denunciar isso. Eu nasci em um lar onde meu pai não tinha aliança com Deus. Tem mais alguém aqui? Meu pai não tinha aliança com Deus. Você vai correr para o altar hoje. Espera. Precisa tirar um pouco do grave aqui que já está chiando tudo já, por favor. Escute isso. Bem baixinho, só para eu não perder o time agora do fim da pregação. Olha para mim. Pastor, então como eu vou prosperar se o meu pai... Porque é fácil, o Manassés está arrebentando aí, pai dele é um homem de Deus. Tem muita gente que o pai... Quantas sementes o pai e a mãe, eu tive o prazer de conhecer, não semeou. Quantas sementes pais e mães têm semeado na vida dos filhos. Só que você não vem de uma linhagem sacerdotal, onde seu pai e sua mãe tinham aliança com Deus. Ô bispo, então como eu posso viver as promessas de Deus se o meu pai e a minha mãe não tinham aliança com Deus? Aí eu digo para você aqui, acende a luz amarela para mim e eu encerro. Como eu posso viver as promessas de Deus se meu pai não tinha aliança com Deus? Abraão também não tinha aliança com Deus. Porque na verdade não importa quem foi seu pai, importa quem é o pai dos seus filhos. De maneira profética eu estou dizendo hoje nessa igreja, sai da tua tenda, sai do meio da tua parentela e vem para o sobrenatural que Deus está te chamando. Você que tem um pai, uma mãe, que não tem aliança com Deus hoje, na ceia do dia 10 de agosto de 2025, você vai sair do seu lugar, porque hoje é noite de marcar a trajetória familiar na sua história. Hoje você sai daqui com uma aliança com Deus, e os seus filhos poderão dizer: eu vivo promessas que Deus fez aos meus pais. Olá, queridos, vocês acabaram de assistir mais uma transmissão da Adapt Church. E eu tenho certeza que você foi edificado. Quero aproveitar aqui para deixar para você mais duas indicações de vídeo que eu tenho certeza que edificarão demais a sua vida. Aproveita também, curte, compartilha esse vídeo, envia para alguém que você ama, se inscreva no nosso canal, que eu tenho certeza que você será abençoado demais.